190 anos da imigração alemã são lembrados na Câmara. Derrubado o veto ao projeto de lei que proíbe a utilização de máscaras em protestos. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, Câmara Notícias está no ar. Foi derrubado o veto ao projeto que proíbe a utilização de máscaras em protestos. O projeto, de Antônio Lucas e Gerson Petef, veda o uso de qualquer meio capaz de ocultar o rosto com o propósito de impedir a identificação de uma pessoa em manifestações públicas. Segundo a proposta, o direito constitucional do cidadão à participação em reunião pública para a manifestação de pensamento também deve ser exercido pacificamente, sem o porte ou uso de quaisquer armas. De acordo com o texto do Executivo, a norma municipal somente pode estender direitos fundamentais e nunca limitá-los. Tudo é válido na nossa cidade. O que não podemos na nossa cidade permitir é que aconteça isso. A manifestação de pessoas encapuzadas, pessoas covardes, que vão a manifestações públicas desta maneira aqui, ó, como eu quero mostrar. Olhem, por favor, olhem. Esta é a manifestação que nós queremos proibir, que aconteceu no Rio de Janeiro. Capuz preto, óculos, máscaras contra gás. Isso aqui não parece uma guerra. Inspetor Luz afirmou que, na sua opinião, máscara é instrumento de covardes. Sérgio Ranisch disse ficar preocupado com a ideia de que é permitido andar de máscaras e citou a lei que obriga motoqueiros a tirar o capacete ao entrar em ambientes fechados. Roger Correia destacou que a Constituição já prevê a livre manifestação de ideias, vedando o anonimato. Raul Cassel lembrou que projeto semelhante tornou-se lei em Porto Alegre. Votaram pela derrubada do veto Enfermeiro Vilmar, Gerson Petef, Inspetor Luz, Jorge Tachi, Luiz Fernando Farias, Patrícia Beck, Professor Surcó, Raul Cassel e Sérgio Ranisch. As votações de veto ocorrem em turno único. Com a derrubada, o projeto deve ser promulgado pelo presidente da Câmara. Derrubado também o veto ao projeto que exige formação específica para os conselheiros do IPAZEM. A proposta de Luiz Fernando Farias, que vai ser promulgada pelo presidente do Legislativo, determina que o Conselho Deliberativo tenha pessoas formadas em contabilidade, administração, economia, ciências jurídicas ou gestão pública. Votaram pela sua derrubada Gerson Petef, Inspetor Luz, Jorge Tachi, Luiz Fernando Farias, Patrícia Beck, Professor Surcó, Raul Cassel e Sérgio Ranisch. Esse projeto ele visa não fechar as portas para que servidores públicos componham o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência, mas determinar que parte desses conselheiros tenha um mínimo de formação técnica que possibilite deliberar sobre as ações da direção, que possibilitem auxiliar a direção na sua tomada de decisão, evitando que, no futuro, não por má fé, mas por alguma incapacidade administrativa, sejam tomadas algumas ações que venham a prejudicar o principal patrimônio do servidor público municipal, que é o Instituto de Previdência. A Rua 4 do loteamento Jardim da Figueira vai se chamar Darcy João Becker, de acordo com o projeto aprovado na semana passada. A proposta de Raul Cassel revoga a Lei Municipal número 2569 de 2013. De acordo com a justificativa, a proposta visa corrigir um equívoco, tendo em vista que o cadastro digital da Prefeitura repassou ao gabinete uma rua que já tinha nome. Uma moção de autoria de Gilberto Có homenageou hamburguenses que participaram do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. No texto, o vereador destaca que o evento, realizado em São Paulo entre os dias 14 e 17 de agosto, reuniu mais de 2.800 jovens do mundo inteiro.
A moção foi enviada ao professor e instrutor de jiu-jitsu da academia CT Golden Fighters, Márcio Mendonça, que desenvolve o projeto Golden Boys. Roger Correia, Ricardo Ritter, professores Surcó, Raul Kassel e Patrícia Beck destacaram a importância do esporte. A seguir, 190 anos da imigração alemã são homenageados na Câmara. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Os 190 anos da imigração alemã foram lembrados na sessão de quarta-feira por iniciativa de Raul Kassel. Estima-se que entre 1824 e 1914 entraram no Rio Grande do Sul cerca de 45 mil alemães, sendo criadas 142 colônias no estado. Os imigrantes alemães foram pioneiros na indústria e trouxeram progresso para a região em diversos aspectos. Desenvolveram a agricultura e enraizaram os costumes. Ricardo Ritter salientou que os imigrantes vieram para cá em busca de terras promissoras e que aqui contribuíram para o desenvolvimento da região. Roger Correia ponderou que os alemães tiveram muito trabalho, mas conseguiram, ao lado de outros povos, construir uma região próspera. Professor Surcó é muito grato às pessoas que enfrentaram tantos desafios para construir Novo Hamburgo. O curador da Fundação Sheffel, Ângelo Heiheimer, contou que uma das grandes preocupações de Ernesto Frederico Sheffel, artista que dá nome ao espaço, era cuidar do patrimônio histórico e cultural da cidade. E desde o início nós reunimos fotografias, documentos, livros, utensílios, enfim, é uma variedade muito grande de itens, né? São itens que acompanham o ser humano ao longo de toda a sua vida, em diferentes necessidades. Então, mas a nossa atenção muito especial sempre foi o acervo fotográfico, né? Hoje, nós contamos com cerca de 15 mil itens, né? São 15 mil imagens. Ele mostrou diversas fotos e contou histórias sobre o passado do município. A Fish TV foi homenageada por seus 2 anos. O autor do requerimento, Ricardo Ritter, contou que a empresa foi fundada no dia 29 de junho, Dia do Pescador. O vereador frisou que um dos focos da TV é promover o turismo sustentável e, para isso, investe bastante em tecnologia. Professor Surcó parabenizou o empreendedorismo, a coragem e o profissionalismo do diretor da Fish TV, Luiz Mota. Roger Correia salientou que o canal apresenta um trabalho de grande qualidade. Mota agradeceu a homenagem e contou que, por alguns anos, escreveu uma coluna sobre pescaria para um jornal local. Sempre fiz as minhas escrituras voltadas ao pescar e soltar. E diante disso aí eu fui conhecendo diversas pessoas, conhecendo gente, conhecendo diversos lugares de pesca. E numa dessas indas e vindas, na Flórida,
nós estávamos lá pescando e entrou um tornado. Eu e meu parceiro de pesca ficamos confinados no hotel durante 3 dias. E ali nós zipando o canal de TV, vimos que nos Estados Unidos tinha 3 canais. E por que não ter no Brasil? O Comitê de Gestão da Qualidade da Câmara lamenta o falecimento de Danilo da Costa Duarte, precursor do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GESPública, no Rio Grande do Sul. Duarte era engenheiro do Serviço Municipal de Água e Esgoto de São Leopoldo. Ele faleceu no último dia 10 de agosto, aos 47 anos de idade, vítima de câncer. Segundo os integrantes do comitê, Danilo era um exemplo de caráter e profissionalismo e um lutador incansável pelas causas da gestão, sendo voluntário e colaborador de outros programas de qualidade, como o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade, o PGQP, e o Programa Nacional de Qualidade em Saneamento. Foi um grande incentivador da aplicação de práticas de gestão aqui na Câmara. A seguir, confira as indicações e os pedidos de providência dos vereadores. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as sugestões encaminhadas pelos vereadores ao Executivo na última semana com a repórter Virgínia Machado. Na semana passada, os vereadores apresentaram 69 indicações e pedidos de providências, que agora serão encaminhadas ao Executivo. Dentre elas, a criação de projeto de lei que obriga a colocação de placas em braille nos pontos de ônibus, sugerido pelo vereador Gilberto Có, o Betinho. Ele ainda solicitou a implantação de quebra-molas na Rua Caramuru e entre as ruas Presidente Costa e Silva e Nicolai Vasilesco. Inspetor Luz pede que seja feita capina e limpeza nas ruas Itá, Luiz Ferreira Gonçalves, Livramento, Candelária e São Vicente, melhorias na iluminação da Itapeva e da Tijuca e operação tapa-buracos em diversas vias. O também PMDBista Sérgio Hanisch pede a colocação de taxões verticais e quebra-molas na Rua Guia Lopes, para que seja reduzido o fluxo de velocidade do local. O parlamentar também solicitou o recapeamento asfáltico da Rua Sapiranga, operação tapa-buracos em vários cruzamentos, como entre a Rua Bogotá e Lima, e a manutenção de um bueiro na Pedro Américo. Patrícia Beck sugeriu a implantação de sinaleira para pedestres na Rua João Nunes Silva e Oscar Horn, e a remoção de uma árvore na Rua Coronel Travassos. A vereadora também indicou a repintura na pista de acesso ao shopping na Rua Rincão, conserto de luminária pública na São Luís Gonzaga e operação tapa-buracos em diversas vias. Professora Surcó solicitou à Secretaria Municipal de Saúde a presença de ambulâncias no Campeonato Gaúcho de Bicicross, que ocorrerá entre os dias 13 e 14 de setembro. O vereador ainda reivindicou outras melhorias, como a implantação de redutores de velocidade na Rua Andrade Neves, conserto de tampa de ferro na pista em frente ao Colégio Pio XII e manutenção do asfalto em várias ruas. Segundo o enfermeiro Vilmar, é preciso realizar a limpeza de um terreno situado na Rua Colúmbia, colocar com urgência um quebra-molas na Rua América e trocar tampa de boca de lobo na Rua Veneza. Luiz Fernando Farias reivindica a sinalização na Rua Rosário do Sul e patrulhamento da Pastor Jairo Pereira.
Antônio Lucas pede que seja retirado um orelhão situado na Rua Tamoio, no bairro Redentora. Por fim, o vereador Jorge Tacha apresentou uma lista extensa de reivindicações. Dentre elas, destaca-se a manutenção de vias públicas como a Leopoldo Vasco, Valparaíso e Ribeira, colocação de lixeiras na Rua Cidreira e conserto de bueiros e desentupimento de esgoto em muitos pontos da cidade. As indicações e pedidos de providência são uma forma dos vereadores de sugerir melhorias na cidade, pois, segundo a Constituição Federal, os legisladores não podem apresentar projetos que impliquem custos para o Executivo. Além disso, está entre as obrigações dos vereadores cobrar ações como a troca de lâmpada nos postes e a pavimentação de ruas. Por estarem perto de seus eleitores, sabem quais os problemas enfrentados pela população e podem atender às suas reivindicações. Para saber a lista completa dessas solicitações, acesse o site sapl.câmaranh.rs.gov.br no link pauta da sessão. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias. Na última semana, começaram a tramitar na Casa 4 projetos de lei. Projeto de Lei número 106/2014 denomina Viaduto Sapateiro Milton da Rosa Wencker um logradouro público. Autor Gilberto Có. Projeto de Lei número 107/2014 altera e acrescenta dispositivos à Lei Municipal número 1495 de 2006, que institui a Unidade de Controle Interno do Município. Autor Executivo. Projeto de Lei número 108 de 2014 cria o Programa de Incentivo ao Escotismo nas escolas da Rede Municipal de Ensino. Autor Gilberto Có. Projeto de Lei número 109/2014 institui a obrigatoriedade da inclusão da língua brasileira de sinais, Libras, no currículo escolar no âmbito do município de Novo Hamburgo. Autor Gilberto Có. Para saber mais informações sobre os projetos que estão tramitando no Legislativo, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. No próximo dia 3 de setembro, tem homenagem aos ex-expedicionários do 20º Batalhão de Suez, que participaram da Guerra dos 6 Dias no Egito. A iniciativa é do vereador Gilberto Có. Para saber mais informações sobre o Legislativo hamburguense, acesse portal.câmaranh.rs.gov.br ou acompanhe as notícias pelos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.